suas mãos. Pai amado e Deus querido, mais uma vez aqui estamos nós com grande expectativa daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Pai amado, toma em tuas mãos o teu filho, o teu servo, que pela unção do teu Santo Espírito ele ministre a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Que os nossos corações sejam como terra fértil, a semente da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, boa noite, né? Festa bonita, né? 9 anos aí da comunidade, momento aí agora da gente ouvir o que Deus tem preparado para os nossos corações, né? Esse momento essa atmosfera de adoração, ela é muito importante, né? Para que a gente possa quebrantar o nosso coração e ouvir o que realmente Deus tem para falar para a gente essa noite, né? Feche seus olhos um instante, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, te pedimos, ó Deus, que ela possa penetrar o coração de cada um aqui nessa noite, ó Deus, como espada de 2 gumes, ó Deus, a ponto, ó Deus, de dividir a alma, ó Deus, e o espírito, os ossos e a medula, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa trazer entendimento, iluminar, ó Pai, o que vai ser ministrado nessa noite, ó Pai. Guarda os teus filhos e filhas, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos discorrer sobre alguns versículos do capítulo 18 e também do 19. Não vamos ler todo o capítulo, tá? Mas vamos discorrer em alguns versículos, que vai ser o pano de fundo para a nossa mensagem essa noite. Amém? 2 Reis 18, a partir do verso 1, diz o seguinte: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso, e lhes chamava Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém? Vamos lá para o verso 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, eu suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira, e deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabi-Saris e a Rabi-Saqué, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Vieram a Jerusalém, e tendo eles subido, chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Elquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. A partir do verso 19, nós vemos aqui que Rabzaqué, ele
afronta a Ezequias e fala que o exército do rei da Síria havia subjugado todas as nações daquela região. E todos os deuses que aquelas nações serviam foram queimados e quebrados e jogados ao chão. E assim haveria de ser também com Judá. E isso depois que Ezequias havia pago o tributo que Senaqueribe havia pedido. Então, ele mandou que seus mensageiros falassem em hebraico para todo o povo ouvir que eles seriam em breve subjugados ali pelo reino da Assíria. E a partir do capítulo 19, nós vemos então que quando isso chega aos ouvidos de Ezequias, né, ele rasga suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. E então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Então os servos foram até o profeta Isaías, e logo em seguida voltaram a Ezequias com a resposta do profeta. E diz então o texto, a partir do verso 5. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías, e Isaías lhes disse: dizei isso ao seu senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então, a partir do verso 8, a gente vê então que os mensageiros voltam aí para o rei Senaqueribe, né, levando a resposta que veio por intermédio de Isaías, né? Ezequias, assim que recebe aquela carta vinda aí das mãos do rei da Síria, né? Porque quando ele obtém aquela resposta, ele então diz que ele iria invadir Jerusalém e que não ia sobrar pedra sobre pedra de Jerusalém. E quando Ezequias recebe essa carta das mãos dos mensageiros, lá no verso 14, diz que ele sobe à casa do Senhor, se estende perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus. Amém? Até aqui, então, para a gente ter esse pano de fundo. Primeiro, eu queria destacar uma coisa muito importante em tudo que nós lemos aqui. Ezequias, rei de Judá, era um homem justo. Ele começou a reinar muito cedo, muito jovem, um rapaz de 25 anos de idade. E mesmo assim, a Bíblia fala que ele fez aquilo que era reto ao Senhor.
muitas vezes o jovem não tem o seu coração inclinado às coisas espirituais. A maioria da juventude nos dias de hoje se entrega a prazeres mundanos, né? A carne fala muito forte na juventude, principalmente porque os hormônios estão à flor da pele, né? E aqui a gente vê um jovem de 25 anos que resolveu agir em santidade diante do Senhor. E a Bíblia faz um destaque, fala, olha, não houve ninguém entre os reis de Judá antes de Ezequias e depois de Ezequias, porque ele era reto, porque ele confiava no Senhor. Ele removeu toda a idolatria ali de Jerusalém. Ele restaurou a verdadeira adoração naquela cidade. Até mesmo um símbolo como a serpente de bronze levantada no deserto por Moisés, que estava ali entre as relíquias, né, ali da cidade, mas até essa relíquia ela foi retirada por Ezequias porque ela estava se tornando um ídolo diante do povo. E Ezequias entendia e tinha esse coração fiel ao Senhor. Ele era um rei fiel em um tempo de infidelidade nacional. Isso me faz pensar os dias de hoje, né, em que nós vivemos um mundo muito conturbado, as pessoas se voltando muito para as questões mundanas, né, uma infidelidade de norte a sul no país. Recentemente, nós vimos um censo em que a população evangélica do Brasil cresceu nesse censo de 2024. Praticamente um terço da população é evangélico. Mas e quantos evangélicos nominais? Quantos daqueles que não vivem uma vida verdadeiramente com o seu coração diante do altar de Deus? Uma quantidade muito grande, queridos. E quando a gente vê esse jovem querendo trazer essa santidade para a nação toda, isso me chama bastante atenção, né? Porque nós temos vivido no meio de um povo infiel. Nós podemos falar isso hoje. E será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Aqui diz que o império da Síria era o mais temido daquela época. Era um império que subjugava a todas as nações. E então ele se atenta aí para ajudar. Por que ele se atentou para ajudar somente naquele momento? Ele havia conquistado o reino do norte, que era Israel, e o seu rei era Oséias. E Oséias foi subjugado e foi levado cativo a uma das cidades ali da Assíria. Mas então ele olha para Judá, né, e fala assim, olha, ainda, por que eu não dominei esse território ainda? Né? A sua atenção se volta a Judá. Já destruí Samaria, no norte, já depus o seu rei, já levei ele e já deportei ele do seu povo. Agora, eu quero Judá também, eu quero Jerusalém também. E ele então cerca Jerusalém. E mesmo Ezequias, sendo um homem de fé, o que me chama a atenção aqui é que ele tentou negociar com o inimigo, né? Primeira coisa que ele fez, mesmo sendo tudo isso que a Bíblia falou, todos esses elogios que a Bíblia teceu a respeito de Ezequias, não houve rei como ele antes nem depois, quando chegou o problema, ele tentou negociar, falar, olha, retira-te de mim o que queres para você retirar de mim. Então, o rei pede ali um tributo, né, de talentos de ouro e prata para que ele pagasse ali um tributo. E nós vemos aqui no texto que ele vai até o templo e retira dos umbrais das portas o ouro que ele mesmo, rei Ezequias, havia mandado colocar nos umbrais do templo. Ele colocou aquele ouro lá para poder honrar o Senhor. E agora ele retirava aquele ouro e estava entregando aquele ouro para Senaqueribe, o rei da Assíria. A honra que ele havia dado a Deus, agora ele estava dando a um homem, a um rei. O ouro dos umbrais das portas do templo,
agora estava sendo entregue para aquele rei idólatra. Isso me faz pensar, né? O que você está retirando daquilo que você deu a Deus e que você está entregando para o rei desse mundo? O que você está retirando? O seu tempo. Você retira o seu tempo e está dando seu tempo para o rei desse mundo. Você lê pouco a Bíblia, você ora pouco, você jejua pouco, mas você fica na rede social e no celular o dia inteiro, maratonando série, né? Saindo com os amigos. Você está entregando algo muito precioso para o mundo. O tempo que você teria com Deus, você está entregando para o mundo. As pessoas andam tão, assim, sabe, parecendo que estão... Obrigado. Parecendo que estão hipnotizadas com a tecnologia. Hoje eu estava no centro de Contagem, ali, andando ali perto do fórum, trabalhando. Aí, quando eu retirei meu carro, eu vi uma moça voltando, parecendo que estava voltando da academia, e ela estava com a mochila nas costas, estava com uma blusa jogada por cima da mochila, e com o celular assim, e andando assim. A bolsa caiu, a blusa dela caiu no chão, e ela continuou. E os carros buzinando para ela, eu buzinei, os outros carros buzinaram para a moça, e ela, nem aí. E ela foi embora, já estava longe lá, e a blusa dela ficou lá atrás. E ela estava do mesmo jeito, assim, ó, cabeça nem levantava, né? Presa naquela tecnologia, na rede social, não sei o que ela estava olhando, mas perdeu a blusa, né? Poderia ter perdido outra coisa, poderia ter perdido até a vida, né? Talvez não está vendo ali um carro que venha, atropela, cai no buraco, bate a cabeça, né? E as pessoas estão assim, porque elas estão entregando o ouro que é para Deus, para o mundo. Mas o que me chama a atenção é que mesmo quando você entrega essas coisas, né, a gente vê que o inimigo, ele não quer só recursos. Ele não quer tirar de você só esses recursos, não. Ele quer te desmoralizar. O inimigo quer te desestabilizar emocionalmente. Ele quer te reduzir a um zero à esquerda. Porque quando você pensar assim, que você é um zero à esquerda, ele não precisa investir muito esforço para te derrubar. Você mesmo se derruba. Ele é muito astuto. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Quando a gente olha aqui o rei Senaqueribe, ele queria destruir a confiança do povo. E ele envia, então, mensageiros com palavras de zombaria contra Deus. Quem é o Deus de Israel? Todos os deuses de todas as outras nações estão no chão, queimados, né? Como se Deus de Israel fosse mais um Deus, e ali fosse mais uma nação. E o pior, ele ainda manda que os seus mensageiros falem em hebraico, no idioma do povo, para que as pessoas entrassem em desespero, ficassem aterrorizadas. Isso iria destruir a confiança do povo, iria destruir a confiança do próprio exército de Israel, e ele poderia entrar ali facilmente, mesmo tendo um exército numericamente muito maior do que o exército de Judá. E sabe por que isso, queridos? Porque a guerra, ela começa aqui, ó. Ela começa na mente. As palavras do inimigo são calculadas para destruir a nossa fé. Porque ele sabe que nós vencemos é pela fé. É pela fé que nós vencemos. E esse é o contexto que começa aqui o capítulo 19.
o rei da Síria zombando de Deus, comparando o Deus de Israel a outros deuses de nações derrotadas, e as pessoas entrando em pânico. Afinal, qualquer pessoa entraria em pânico numa situação dessa, né? Mas a gente vê Ezequias, quando ele recebe essa carta do rei Senaqueribe, falando, olha, eu vou invadir mesmo, não tem jeito, né? Você me pagou tributo, mas eu vou invadir. E o que Ezequias faz? Ele reage com humildade. Agora sim ele percebeu o lugar dele, né? Primeiro ele tentou resolver com os seus próprios recursos, com a sua astúcia, com a sua diplomacia, conversando, né? Mas agora não, ele se volta para Deus. E quando ele se volta para Deus, aqui no texto diz que ele rasga as suas vestes. Ele se cobre de pano de saco e vai até o templo. E começa a orar ao Senhor. E fala, o Senhor que fez todas as coisas. Quem há maior do que o Senhor? Que deuses são esses que o rei da Síria fala, não passam de ídolos, de pedaços de madeira, de pedaços de pedra. O Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que cura. E quando ele toma essa disposição no seu coração de se humilhar, né, ele mostra que ele não estava naquele momento se importando com o que o rei da Síria dizia. Ele não estava se importando com o que o povo dizia. Mas ele queria saber o que Deus iria falar a respeito daquilo. Deus está te afrontando. O Senhor é o Deus de Israel, de Jerusalém. Lembra-te dos teus servos. E aí, quando ele ora e se volta a Deus, o milagre acontece, né? Esse é o título da nossa mensagem, né? É quando Deus entra na batalha, né? Até aqui Deus não tinha entrado na batalha. Estava tudo por conta de Ezequias. Estava tudo por conta do exército de Israel. E eu queria te perguntar mais uma vez, né? Quantas vezes você dá ouvidos às ameaças, às afrontas, e não dá ouvido à palavra de Deus? Você dá ouvido ao que as pessoas falam de você. Você dá ouvido ao que o inimigo fala de você. Mas você não dá ouvido ao que Deus fala com você. Muitas vezes o inimigo fala com você, olha, coitado de você, você está doente, né? Você está enfermo. Você olha para Deus e Deus fala, eu sou Jeová Rafá, o Deus que te cura. Um dos nomes, né, de Deus, o nome de Deus ele é tão complexo para caber em uma só palavra, em uma só expressão, que o tetragrama, que nós entendemos como Yahvé, transliterado para a nossa linguagem, significa eu sou. Então, quando ele fala Yahvé Rafá, ele fala, eu sou a cura. Eu sou a cura. O inimigo fala, você está doente, você está enfermo. Você vai padecer dessa enfermidade. E você olha para Deus e ele fala, eu sou a cura. Quando as pessoas falam que você está sozinho, que ninguém olha para você, né? Você está sozinho nesse mundo, que você está desacreditado, você não precisa de contar com ninguém. Vem Deus e fala, olha, eu sou Emanuel. Eu sou Deus com você. Eu estou com você. Né? Quando as pessoas viram para você e falam, olha, fulano é a mesma coisa, não mudou nada. Conheço ele desde pequenininho. Tem as mesmas falhas, os mesmos vícios. Isso aí não vai mudar, não vai dar em nada, não. Pau que nasce torto, morre torto, né? O pessoal fala assim. Né? E aí vem Jesus e fala que você é nova criatura. Né? Que você nasceu de novo. E eu te pergunto, quem que você vai ouvir?
Aqueles que falam mal de você, como o rei da Síria, Senaqueribe, ou você vai ouvir o que Deus fala de você? Quem você é? Para quem você vai se voltar quando essas coisas começam a perturbar a sua cabeça? Para quem? Um empresário recebeu uma notificação judicial, né? E, em vez dele agir com desespero, como é comum, ele vai e fecha a porta lá do seu escritório, entra lá dentro, se ajoelha, ora e fala: Senhor, a batalha é tua. Eu estou aqui, mas a batalha é sua. O Senhor é Iavé Sabaote. Eu sou o exército. A tradução livre para esse termo é exatamente essa. Eu sou o exército. Você vai confiar em carros, em cavalos, em cavaleiros? Para quê? Eu sou o exército. Quem é Senaqueribe diante de Deus que criou os céus e a terra? Quem é o rei da Síria diante do Senhor dos exércitos? Eu queria te pedir, essa noite, para você não dar ouvidos ao que seu inimigo tem falado da sua vida. Leve todas as suas preocupações, todos os seus anseios até o Senhor. Lembre que a batalha é do Senhor. Quando você lembra disso, a vitória realmente é certa. Ezequias pega aquela carta, se estende diante do Senhor e fala: Tu és o único Deus sobre todos os reinos da terra. Por que eu temeria? Em vez de você carregar esse peso sozinho, leve até o altar do Senhor. Jesus disse certa vez: Vinde a mim, né? Que estáis, o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É exatamente isso que Jesus está falando aqui. Olha, não carregue os seus fardos sozinhos, as suas preocupações sozinhos. Traga até mim. Traga aquele que pode realmente resolver todas as coisas. Certa vez uma mulher recebeu uma carta de despejo e ela colocou aquela carta dentro da sua Bíblia e ela orava diariamente por um milagre. Senhor, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para cumprir com esses compromissos, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é Jeová Jireh. O Senhor é a minha prosperidade. Pouco tempo depois, as portas se abrem, né? E o cara da imobiliária chega lá, né, o corretor, ela fala assim: é para mim sair agora? Ele fala: não, eu vim dizer que todas as suas contas foram quitadas anonimamente por uma pessoa. Todas as suas contas foram quitadas, você pode permanecer aqui, não precisa de sair. Quando foi que você apresentou o seu problema diante de Deus com uma fé verdadeira? Não adianta apresentar seu problema se você não tiver fé, não. Tem que ter fé genuína, verdadeira. Foi o que Ezequias fez. Todo mundo estava desacreditado, todo mundo pensando que era o fim deles, mas Ezequias falou assim: não, eu não vou entregar desse jeito, não. Eu vou procurar quem pode resolver. Eu vou procurar o Senhor. Você tem apresentado os seus problemas para o Senhor? Ou você tem dormido com um travesseiro de pedra? Pensando nas suas contas, pensando nos seus problemas, pensando nas inimizades, no trabalho, nas suas dificuldades da sua vida. Quando nós vemos aqui no texto, a partir do verso 20, nós vemos que
Deus responde primeiro pelo profeta Isaías, né? E ele fala: eu ouvi a tua oração. E ele então anuncia a queda do inimigo e a proteção do povo. Mesmo quando Deus está em silêncio, né? Deus está trabalhando, está preparando ali uma resposta, né? Sabe aquela mãe que ora pelo filho anos e anos para o filho se converter, para o filho estar afastado, para aquele que está nas drogas, que está no vício, que sumiu, está morando nas ruas e não sabe para onde que está. E aquela mãe ora e ora e ora anos e anos. Mas parece que Deus não está ouvindo, né? De repente, bate na porta, ela vai ver o filho voltando para casa. Deus trabalhando no coração daquela pessoa todo aquele tempo. E ele chega e fala: mãe, se eu for te contar tudo que eu passei, eu vou ficar dias e dias para te contar. Mas eu fui impulsionada a voltar aqui, a voltar para minha casa, a te pedir perdão. Resultado de oração, irmãos. Oração com fé genuína. Não esmoreça, não desista das suas petições ao Pai. E quando Deus age, queridos, quando você consegue mover o braço de Deus através da sua fé, a vitória é total. Se você for mais à frente no texto, eu não vou ler para a gente não ficar muito no texto, né? A gente não tem assim tanto tempo, mas você vai ver que um único anjo foi enviado ali ao acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados assírios. Um anjo, 185 mil soldados. Sabe o que aconteceu com aquele rei arrogante? Fugiu para sua terra. Quando ele vê aquilo ali, ele fica assustado. Quando ele levanta de manhã, só tinha homem caído no chão. E ele corre, e ele foge para sua terra. E quando ele chega lá na sua terra, ele é assassinado pelos seus filhos, que queriam tomar o trono. Assim, tal qual Deus havia falado através do profeta Isaías. Deus pode mudar as situações de forma definitiva, sem que você precise se defender, sem que você precise tirar a sua espada, né, da sua cintura. Ele é o Senhor dos exércitos, né? Quantas vezes as pessoas são, às vezes, injustiçadas, estão num ambiente de trabalho lá e tem perseguição. Eu já orei para pessoas assim, falei assim: pastor, ora para mim, porque o meu chefe me persegue. E eu sei que ele está procurando um motivo para me mandar embora, né? E a pessoa é injustiçada ali. E ele ora, não revida, faz tudo o que lhe é pedido ali. Pouco tempo depois, aquela pessoa é removida para outro lugar, ou aquela pessoa é promovida, né? E aí, aquele que perseguia, né, deixa de ser um perseguidor, né? Deus pode mudar as coisas de uma forma definitiva. Você tem que crer nisso, né? Quando Deus luta por você, os anjos se movem em sua defesa. Será que você tem esse entendimento? Será que você entende que a luta não é sua, mas a luta é do Senhor? E que quando isso acontece, a vitória é certa, a vitória é garantida? Quantas vezes nós perdemos tempo nos debatendo, tentando cuidar das coisas com as nossas forças, com o nosso entendimento, com as nossas capacidades, e Deus está só esperando você se cansar, né? E virar para Ele e falar assim: Pai, cansei, agora é com o Senhor, né? Aí ele entra lá e resolve a parada. Eu queria que você guardasse 3 coisas importantes nessa mensagem, nesse texto. Quem teme a Deus
ainda pode ter medo. A gente viu que Ezequias temia a Deus, era um rei justo, era um rei bom, mas ele teve medo, ou não? Teve medo. Tentou negociar, né? Tentou pagar lá o tributo para o rei para resolver ali, né? E você pode até sentir medo, mas a única coisa que você não pode fazer é não saber onde que você vai buscar refúgio. Ezequias sabia onde que ele podia buscar refúgio. Ele podia até ter medo daquele rei de Senaqueribe, mas ele falava, olha, se as coisas realmente desandar, eu vou me voltar a Deus, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Será que você entende isso? Que você pode ter medo das situações da vida, né? A pessoa, quando recebe uma notícia ruim, ela fica temerosa, né? Mas você pode até sentir um pouco de medo, mas você sabe para onde você tem que se voltar? Para Deus, né? E será que a sua oração realmente é sincera? É uma oração com fé, verdadeira, sincera? Sabe por quê? A oração sincera muda decretos. Muda decretos. A gente vê no próximo capítulo 20, né? Se você for mais à frente aí nesse texto, você vai ver ali sobre a doença de Ezequias, né? E Deus havia decretado que ele iria morrer. E ele se volta para a parede e ora, de forma sincera e com fé. E o que acontece? Deus dá mais 15 anos para Ezequias. Mudou o decreto. Foi Deus que decretou, olha, arruma tuas coisas, arruma as tuas contas, porque certamente você morrerá. Deus havia decretado, ponto final, acabou, né? Não tem como, game over. Mas ele ora e Deus muda aquele decreto, né? E terceiro, quando entregamos a batalha a Deus, a vitória é certa, né? E não é meia vitória, não. A vitória total, completa. Será que você entendeu isso? Será que você entendeu que você pode até ter medo das situações que vão se apresentar diante de você, mas que você não pode deixar de se voltar a Deus? É o primeiro que você tem que se voltar e falar, Deus, está acontecendo isso. Mas eu sei que só pode mudar as situações. Eu sei que só pode mudar tudo a meu favor. E eu creio nisso. O Senhor tem poder para isso. Muda, Deus. Tem misericórdia de mim. Se compadece de mim. E Deus vai ouvir sua oração. Feche seus olhos um momento. Eu queria que você pensasse em todos os problemas, aflições que você está passando na sua vida. Em tudo que o inimigo às vezes tenta te afrontar, tentando te desacreditar, falando que você não é ninguém, falando que você é um zero à esquerda, te ameaçando com desemprego, te ameaçando com problemas financeiros, te ameaçando com enfermidades, com lutas. E eu queria que você, mentalmente, transformasse isso numa carta do inimigo e apresentasse isso diante de Deus. Fala, Deus, eis aqui, ó Deus, a carta do nosso inimigo. Olha o que ele tem falado. Mas eu creio que o Senhor pode mudar situações. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Muda essa situação, ó Deus. Se compadece de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que ouve
orações, e melhor que responde essas orações, o Senhor não se omite responder as orações sinceras do teu filho. Por isso, ó Deus, coloco no teu altar cada uma dessas afrontas do teu inimigo, Pai, e te peço que o Senhor me dê a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, recebam a vitória em nome do Senhor, né? Que você possa realmente levar ao Senhor todas as coisas, todas as suas aflições. Eu tenho certeza que você vai estar testemunhando aí essa vitória aqui na comunidade. Para a honra e glória do Senhor. Amém?